não adianta você ficar perguntando pro ChatGPT qual que é o teu destino, sendo que o ChatGPT não te conhece por inteiro. Ele pode até saber alguns dados, mas ele não sabe toda a tua trajetória. Agora, se você perguntar para o Senhor onde é que Ele quer que você vá, meu irmão, brother, aí vai ter sentido na tua vida. A resposta não é a que você quer, mas com certeza é a vida que você precisa ter. Se toca, você precisa buscar ao Senhor genuinamente para conhecer a sua vontade e aí ter habilidade específica para testemunhar. Faz tudo que eu tô falando? Fala galera, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, onde a gente fala sobre cosmovisão bíblica, sobre ciência, tecnologia, religião, todas as esferas que um cristão tem que agir. E hoje eu quero falar sobre algo muito importante, que é sobre o poder do testemunho. Na verdade, se eu contar para você é o seguinte, a minha vida ela não tem um grande testemunho. Eu não sou ex-usuário de drogas, eu não sou ex-alcoólatra, nunca dormi com ninguém além da minha esposa, eu não sou ex-nada, nem ex-flamenguista eu sou, ok? Nada. Só que a gente aprendeu ao longo do tempo a valorizar os grandes testemunhos e eles são muito importantes. Só que nós às vezes achamos que o maior testemunho é estar fora e vir para Jesus. Mas glória a Deus também por aqueles que nunca precisaram sair, porque sabiam que Jesus era a coisa mais importante que existiu na sua vida. Então, eu louvo a Deus porque, cara, eu não precisei sair para encontrar a felicidade, mas eu encontrei a felicidade a partir de Jesus. E isso é testemunho. Jesus vai dizer para a gente, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria e até os confins da terra. E isso aqui é um texto que salta aos nossos olhos, porque a gente pensa, uau, é o dia de Pentecostes, o Espírito Santo vai descer e vai ser um poder de Deus incrível, e é mesmo. Na verdade, se você é pentecostal, você usa esse texto muito porque você quer falar do poder de Deus. Só que todos nós fomos chamados para sermos testemunhas. E testemunha fala daquilo que ouviu, fala daquilo que sentiu, fala daquilo que experimentou, fala daquilo que tem como objeto de prova. E talvez essa pode ser uma crise nossa, porque se testemunha tudo isso, como que eu vou falar de alguém que eu não conheço? E esse texto é muito claro porque Jesus deixa a ordem exata para a gente. Olha, vocês querem ser testemunhas? Ok, mas isso vai acontecer mediante algumas coisas. E a primeira delas é uma experiência a partir do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é aquele que nos dá coragem para falar, é aquele que nos dá sabedoria para agir, é aquele que nos dá poder em nossas mãos para curar, libertar, salvar. E o Espírito Santo é esse ser tão precioso, tão sensível, que o Francis Chan vai dizer no seu livro O Deus Esquecido que se nós tirássemos o Espírito Santo das igrejas, nós não sentiríamos a sua ausência, porque nós não ouvimos mais ele, porque nós não buscamos. E isso é muito preocupante para nós, porque quem nos capacita e quem Jesus deixou encarregado por nós quando ele subiu aos céus, não foram apenas homens, mas foram homens cheios do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus fala sobre essa experiência, aí ele fala, olha, a partir disso, dessa experiência com o Senhor, vocês vão ter então a oportunidade de pregar na Jerusalém, que significa um lugar próximo ali, a sua região, a sua escola, a sua universidade, o seu trabalho. Depois você pode ir para a Judéia, que são as pessoas um pouco mais distantes. Você pode ir ali para Samaria, que então, diferentes culturas, diferentes países, diferentes locais, ou até os confins da terra. E aqui eu digo que é até a plataforma digital. Os confins da terra significa todo tipo de gente. Então Jesus está falando para você, cara, pregar por tudo. Mas antes de você pregar, você precisa passar por uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Quer dizer que eu preciso ver anjo voando? Não. Quer dizer que você precisa nascer de novo. Testemunha é isso. É você se arrepender, é um giro de 180 graus, ao contrário daquilo que é o pecado, e viver em função do reino do Senhor. Faz sentido o que eu estou falando? Então, a primeira característica é o seguinte: testemunha não fala de ver com os olhos, mas está falando de uma atitude de fé.
1 Pedro capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: vocês o amam sem ter visto. E embora agora vocês não o vejam, vocês creem nele e vocês exultam com uma alegria que ela é indizível e gloriosa. Ou seja, a fé, ela não vem através de uma perspectiva física, mas a fé, ela é a certeza de uma convicção que parte de dentro do meu espírito. Então, andar, fluir sobre o sobrenatural é você ter uma convicção, é você enxergar através do Espírito. Senhor, eu não estou vendo, mas eu creio. Eu tenho o hábito, às vezes, de colocar post-its sobre a minha casa. Esses dias eu botei alguns post-its no console do meu carro, no volante, e quando eu entrava eu dizia: Senhor, eu estou dirigindo esse carro físico, mas o Senhor dirige a minha vida. Então, Espírito de Deus, controle as minhas mãos para que eu dirija com segurança e com excelência. Quando a gente foi, no ano de casado, ficar num hotel em Curitiba, eu peguei e orei por aquele quarto e falei: Senhor, aqui dentro pode ter pecado, aqui dentro pode ter lixo espiritual, mas em nome de Jesus, que os teus anjos recolham tudo isso, que o Senhor prepare esse ambiente como um lugar consagrado. A partir de agora, isso aqui é uma embaixada do teu reino. O que eu estou falando? Eu estou ativando no meu espírito aquilo que é real, aquilo que é espiritual, para que eu possa viver como uma testemunha. E testemunha não fala apenas quando tem público ou quando tem palco. A testemunha, ela vive intensamente mesmo quando as pessoas não estão olhando para ela. Porque o testemunho, ele procede dos frutos. Então, se os meus frutos são frutos de arrependimento, de salvação, de disciplinas espirituais, o meu testemunho será reto e justo aos olhos do Senhor. Faz tudo o que eu estou falando? Só que a segunda característica é que antes de eu testemunhar, então eu preciso conhecer o Senhor Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 10 e 17. A fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, nada transforma o coração do homem a não ser Cristo Jesus. Você pode ter um bom sermão, você pode ter frase de efeito, você pode fazer um monte de firulas, mas se o Espírito Santo não estiver contigo, não existe testemunho e não existe transformação. Então, eu preciso dessa fé, eu preciso dessa dependência do Espírito para experimentar Jesus e obedecer. Eu preciso dessa fé e dessa constância para ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, especialmente nos evangelhos. Eu preciso dessa fé para conversar com Deus e realizar orações sinceras. Eu creio que o Senhor é fiel e verdadeiro para me perdoar e para me transformar. Ou seja, isso é capacidade de testemunho. Eu estou tentando buscar ao Senhor para saber aquilo que Ele quer que eu faça. Então, não adianta você ficar perguntando para o ChatGPT qual que é o teu destino, sendo que o ChatGPT não te conhece por inteiro. Ele pode até saber alguns dados, mas ele não sabe toda a tua trajetória. Agora, se você perguntar para o Senhor onde é que Ele quer que você vá, meu irmão, brother, aí vai ter sentido na tua vida. A resposta não é a que você quer, mas com certeza é a vida que você precisa ter. Se toca, você precisa buscar ao Senhor genuinamente para conhecer a sua vontade e aí ter habilidade específica para testemunhar. Faz tudo o que eu estou falando? Então, eu preciso abrir meu coração não para os meus amigos apenas, não para minha crush, para o meu crush, ok? Eu preciso abrir o meu coração para o Espírito Santo e Ele vai dizer para mim aquilo que eu devo fazer. Porque se Ele me conhece por inteiro, faz sentido eu buscar e conversar com alguém que sabe que tem toda a minha vida traçada. Olha o que Jeremias vai dizer, olha. Ele fala o seguinte: poxa, mas eu vou ser sacerdote. Por quê? Porque meu pai era sacerdote. Aí Deus pega e fala: não, não, eu te conheço antes do ventre da tua mãe. Então, Deus sabia que a cultura de um filho de sacerdote era se tornar sacerdote. Mas Deus queria que ele fosse um profeta. Então, antes de você querer saber o que teu pai pensa sobre você, o que a tua mãe pensa sobre você, o que seus amigos pensam sobre você, vai buscar aquilo que Deus pensa sobre você. Porque às vezes seu pai quer que você seja um grande pastor, seu pai quer que você seja um grande médico, só que Deus nunca sonhou isso. E assim, pode ser o emprego dos sonhos, mas se Deus não estiver lá, vai ser um inferno para tua vida. Todas as vezes que alguém colocou algo no lugar do Senhor, o Senhor tirou de lá e aquilo foi um inferno.
Cara, coloque uma namorada, um namorado, coloque um emprego, uma faculdade no lugar do Senhor e aquilo se transforma num demônio para tua vida. Comece a quebrar essas maldições. Não repita os mesmos erros dos seus pais, mas viva buscando uma experiência e uma condução pelo Espírito Santo. Faz sentido o que eu estou falando? O terceiro tópico é, então, essa experiência. Olha, eu estou buscando ao Senhor, eu estou tentando conhecer Ele, e aí eu tenho Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão do céu o Espírito Santo, e Ele vai dar poder para vocês serem as minhas testemunhas. Então eu só tenho poder para ser testemunha se eu tiver a experiência com o Espírito Santo. E essa experiência é arrependimento. Ela é novo nascimento. Ela é transformação. Lutero vai dizer o seguinte: olha, eu tentei afogar o velho homem nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. O que ele está falando? Que é difícil viver em santidade, mas que é necessário. E através disso eu consigo então viver esse convite de Jesus para nós. E essa é uma grande verdade. O Espírito Santo, Jesus, ele quer se revelar para nós. Só que eu preciso abandonar algumas práticas. Eu preciso soltar as minhas cordas de segurança para viver isso em plenitude. Eu preciso buscar o Senhor de verdade, ter um encontro com Ele de verdade, para testemunhar sobre aquilo que é real. E essa é uma verdade bíblica que ela é muito importante para os nossos corações hoje. Eu só consigo ministrar sobre alguém que eu amo. Então, você que está numa empresa, você que está num hospital, você que está numa faculdade, você que lidera algum grupo de igreja, você jamais vai conseguir ministrá-los se você não os amar. E você não vai conseguir amar se você não tiver primeiro o Espírito Santo. Porque se você buscar amar aquelas pessoas mediante aos seus méritos, a hora que eles te frustrarem, você irá abandoná-los. E isso não é amor. Amor é paciente, bondoso, ele é longânimo, é exatamente como Cristo Jesus o fez. Então, quer amar de verdade? Quer ter uma causa para morrer? Encontre um propósito para viver, que é Cristo Jesus. E a partir desse momento, quando você entender o seu papel como testemunha, passar por esses períodos, você vai começar a carregar e a manifestar essa mensagem que é tão libertadora. Cristo Jesus nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e Ele está voltando. Portanto, mude a sua perspectiva de vida para algo que vale a pena. Faz o que eu estou falando? Então, se você quer ser testemunha, se você quer viver, cara, o dínamos do Espírito Santo, se você, cara, quer buscar uma experiência real com o Senhor, se entregue para Ele de verdade. Se você quer testemunhar sobre aquilo que Deus está fazendo, cara, se entregue a Ele de verdade. Porque assim, o Senhor não nos fez para contarmos testemunhos passados. O Senhor nos dá a oportunidade de contar os nossos próprios testemunhos. Mas à medida que nós crescemos em Deus, as dificuldades aparecerão. Mas se você estar disponível, você viverá uma vida plena e espetacular, como o Senhor sempre sonhou. Então eu espero que você tenha entendido e manda para uma pessoa que precisa aprender a testemunhar, cara, que precisa conhecer Jesus de verdade, para que a gente consiga viver o céu aqui na terra. Esse é o grande desejo do Senhor, que a gente instale uma cultura do céu aqui nessa terra, para que quando o Senhor voltar, nós estejamos alinhados com a sua vontade. Até o próximo episódio. Valeu!